Na infância, nada parecia melhor do que deixar as lições de casa de canto, se jogar no sofá com uma tigela de cereal e passar horas vidrado nos desenhos do Cartoon Network. Mas hoje, revendo tudo com um olhar adulto e cheio de boletos para pagar, dá pra ver que aquelas animações tinham muito mais do que só personagens estranhos e piadas absurdas. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, na semana passada falamos sobre Lilo e Stitch, que é um filme de animação, e eu mostro que não é só uma mera animação para crianças. Ele traz algumas mensagens de vida bonitas. Inclusive, se você perdeu esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. E hoje eu volto a falar de algumas animações, mas agora de desenhos, que eu não tenho dúvidas que vocês já assistiram. Muitos desses desenhos escondiam por trás das cores vibrantes e do humor escrachado algumas críticas sociais, mensagens emocionais e até mesmo temas filosóficos. Os criadores sabiam exatamente o que estavam fazendo e plantaram essas camadas mais densas ali, sabe? Esperando que um dia, já adulto eu imagino, a gente voltasse no tempo e entendesse tudo. Então vamos relembrar agora 10 desenhos que eram bem mais sombrios e geniais do que a gente imaginava. Hora de Aventura pode até parecer um desenho maluco, cheio de cores, criaturas esquisitas e piadas bobas. E é mesmo. Mas por trás dessa aparência caótica, ele entrega um dos conteúdos mais profundos e filosóficos já feitos na animação moderna. Lançado lá em 2010, Hora de Aventura virou um fenômeno e não é à toa. O que começa com uma viagem colorida e caótica pelo mundo de WoW, logo vira uma aula sobre amadurecimento, saúde mental, relacionamentos e até a finitude de vida. É, meus amigos, o buraco é bem mais embaixo. Finn começa a série querendo ser o herói, que resolve tudo no grito e na espada. Mas com o tempo ele percebe que nem sempre dá pra vencer na força. Ele erra, sofre, ele ama, se frustra e a gente vai crescendo junto com ele. Não é só ele que muda, a gente também muda revendo esse desenho. Sabe o casalzinho perfeito de contos de fadas? Esquece. Aqui as coisas são reais. Finn e Jujuba, Marceline e Jujuba, o Rei Gelado e Beth, todo mundo carrega bagagens, mágoas e fases diferentes da vida. O desenho mostra que se relacionar é difícil, mas vale a pena quando é de verdade. Não é lindo? E o Rei Gelado, que começa como um vilão bizarro, mas aí vem a verdade. Ele está lutando contra a própria mente, perdendo memórias, identidade. É pesado, né? E o desenho trata isso com respeito e emoção, mostrando que todo mundo tem uma luta invisível rolando aqui por dentro. Ah, e lembra do cenário? Aquilo tudo ali é um mundo que sobreviveu ao apocalipse. A série fala o tempo todo sobre fim e recomeço, sobre como tudo muda. Até Finn e Jake vivem isso com suas várias reencarnações. A série inteira é um lembrete de que nada é pra sempre e tá tudo bem. Mesmo os episódios mais malucos escondem mensagens profundas. A zoeira, os visuais bizarros, os enredos aleatórios, tudo isso é uma forma genial de falar de temas sérios, sem ficar pesado. Hora de Aventura é quase uma terapia disfarçada de desenho. Se você olhava apenas um show e pensava que era só um desenho aleatório sobre um guaxinim e um pássaro que não querem trabalhar, bem, você não está totalmente errado. O primeiro episódio estreou lá em 2010 e virou uma febre entre adolescentes e adultos. E não só porque ele era engraçado, mas porque de algum jeito esse desenho maluco conseguia retratar exatamente o que a gente sente quando tá tentando virar adulto e falhando miseravelmente no processo. Mordecai e Ribby são dois jovens adultos presos naquela fase entre o quero ser livre e preciso pagar os meus boletos. É eu na vida, né? Eles trabalham num parque, odeiam responsabilidades, preferem jogar videogame a qualquer outra coisa e vivem transformando tarefas simples em aventuras cósmicas, tipo cortar a grama e acabar numa guerra interdimensional. Clássico, né? Mas o segredo do sucesso da série é esse. O absurdo é só a embalagem. Por dentro, apenas um show fala sobre amadurecer, sobre como a vida é cheia de frustrações, sobre como é difícil lidar com sentimentos, e como mesmo as amizades mais fortes podem balançar. Os relacionamentos da série, por exemplo, são super realistas. Mordecai se apaixona, se enrola, toma toco, entra em relacionamentos confusos. Gente, e cada um desses momentos carrega insegurança, ciúmes, arrependimento.
tudo isso de um jeito que muita gente se identifica, inclusive eu, não tem jeito. Porque crescer emocionalmente também é tropeçar muito antes de acertar, meus amigos. Ah, e tem também o relacionamento de amizade entre Mordecai e Rigby, que é o coração da série, cheio de tretas, erros, reconciliações e momentos sinceros, porque a amizade de verdade é assim mesmo, né? Tipo, imperfeita, caótica, mas essencial para enfrentar o caos da vida. No fim das contas, apenas um show é isso, um desenho que te faz rir das maiores maluquices, mas que também te faz pensar sobre como é crescer, trabalhar, amar e se perder um pouco ali no meio do caminho. Se você cresceu nos anos 2000, as chances de ter assistido a Coragem, o Cão Covarde e ficar ligeiramente traumatizado são grandes. Um cachorro roxo, um lugar isolado chamado Lugar Nenhum, monstros estranhos, fantasmas bizarros e um senhor rabugento que gritava: "Cachorro idiota! Seu cachorro idiota!" Parece uma viagem, né? E era mesmo. A premissa é simples. Coragem mora com Muriel e Eustácio, dois idosos numa casa isolada no meio do nada, e a cada episódio vai surgindo uma ameaça nova. Alienígenas, zumbis, demônios, baratas falantes, o que você imaginar. Só que ninguém acredita no Coragem, e mesmo assim, o cãozinho vai lá e encara tudo sozinho. E aí tá o primeiro soco emocional. Coragem é o herói mais ansioso da história dos desenhos. Ele sente medo o tempo todo, mesmo assim não foge. Ele enfrenta tudo pela Muriel. E isso diz muito. Coragem não é a ausência de medo. Ele é agir mesmo com medo. Uma baita lição disfarçada num cachorro que treme o tempo inteiro. E olha só, o desenho não assustava só com monstros, mas também com aquilo que era estranho e desconfortável, né? As animações eram distorcidas, os vilões falavam devagar, apareciam em silêncios esquisitos, tudo pra mexer com a nossa cabeça. Era quase um terror psicológico infantil, meu. E funcionava. A série também tinha muita crítica escondida, sabia? Tinha vilão que era empresário ganancioso, cientista sem ética, celebridade narcisista, e o Lugar Nenhum era uma metáfora perfeita. Um lugar onde ninguém vê o que acontece, onde ninguém ajuda, onde só resta você resolver as coisas sozinho. Será que soou familiar? Coragem, o Cão Covarde era sobre amor, medo e a luta silenciosa de quem parece frágil, mas carrega o mundo nas costas. Um desenho que nos mostrou que às vezes, mesmo quando o mundo inteiro parece hostil, a gente ainda pode ser forte por quem importa. Você lembra da fórmula? Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Mas aí o professor Antônio deixa cair o elemento X e nascem as meninas superpoderosas. Um trio de meninas pequenas que derrotavam monstros gigantes, enfrentavam vilões malucos e ainda tinham que fazer a lição de casa. Mas calma lá, as meninas superpoderosas não eram só lutinhas e explosões coloridas. O desenho criado lá em 98 escondia um monte de mensagens inteligentes, críticas sociais e até debates sobre feminismo, identidade e poder. Tudo isso num pacote fofo e altamente destrutivo. Logo de cara, a série já subverte o papel clássico das meninas na mídia infantil. Florzinha, Lindinha e Docinho são protagonistas, têm personalidades marcantes, são independentes e fortíssimas, literalmente. Elas salvam a cidade o tempo inteiro, inclusive de vilões adultos, cientistas do mal, gangsters, monstros e até políticos corruptos. É isso mesmo. E cada uma representa um arquetipo diferente, né? Florzinha é a líder racional, perfeccionista e estratégica. Lindinha já é mais doce, sensível e sonhadora. Mas quando se irrita, ninguém segura, viu? E Docinho, ela é impulsiva, rebelde e ama uma briga. Com certeza ela deve ser ariana. E juntas elas mostram que não existe um jeito certo de ser menina. Todas são fortes à sua maneira, com coragem, inteligência, sensibilidade, força bruta. E isso era revolucionário, especialmente lá pra época. A série também zoava muito os padrões dos desenhos de super-herói, viu? O prefeito era inútil, a senhorita Belo nunca mostrava o rosto, e a cidade de Townsville vivia destruída. Tinha uma sátira constante aos estereótipos de poder, autoridade e até a forma como a mídia retratava as mulheres. E falando em sátira, vamos falar dos vilões, porque eram geniais. O Ele é literalmente a personificação do mal, com voz doce e perturbadora. Uma mistura de diabo, drag queen e energia caótica. O Macaco Louco era um experimento falho que virou vilão, porque ninguém deu atenção pra ele. E tinha também a Gangue Gangrena, a Princesa Mais Grana, o Fuse Confusão,
todos exagerados, mas com críticas bem reais escondidas. Ego, ganância, masculinidade tóxica, preconceito. Meus amigos. No fundo, as meninas superpoderosas eram sobre crescer no mundo complicado, sobre encontrar seu lugar, errar, tentar de novo, cuidar de quem você ama e nunca, jamais deixar de ser você mesmo, mesmo quando esperam que você seja só fofinho. Você se lembra da sua infância como um tempo mágico ou como uma guerra contra a tirania dos adultos? Se a sua resposta for a segunda, bem-vindo à Resistência, ou melhor, a KND, a turma do bairro. Esse desenho estreou em 2002 no Cartoon Network e trouxe um conceito genial. Um grupo secreto de crianças, cada um com um número, que opera numa casa na árvore high-tech, enfrentando o maior inimigo da infância, os adultos. E olha, eles levavam isso muito a sério, viu? A série toda é construída com uma resistência organizada. Tem códigos, missões, hierarquia, tecnologia reciclada e espiões infiltrados. É como se o mundo infantil fosse um universo à parte, com suas próprias regras, seus próprios heróis e uma luta constante para não ser engolido pela lógica dos adultos. Isso não chega só a ser divertido, é simbólico. Os adultos aqui representam tudo que limita. Regras sem sentido, horários, castigo, escovas de dente, legumes, tudo que a criança vê como injustiça. E KND transforma essa visão num universo de espionagem e ação, como se a imaginação infantil fosse um superpoder capaz de enfrentar qualquer opressão. Cada integrante da equipe Zero tem uma personalidade distinta. Juntos, eles representam diferentes tipos de infância e mostram que toda criança tem seu jeito único de existir e existir. E o mais interessante é que a série também fala sobre o medo de crescer, porque nesse universo, quando a criança vira adolescente, ela é desativada da KND. É tipo uma metáfora brutal sobre perder a inocência, sabe? A série era cheia de episódios malucos, com vilões bizarros como o pai, os toque ternos, os delinquentes dentais e a tia Fanny, mas por trás da bizarrice tinha uma crítica real. A opressão das normas sociais, a rigidez do sistema escolar, a falta de voz da infância, ninguém escuta as crianças, meu Deus do céu. Tudo isso era retratado como metáforas visualmente absurdas, mas emocionalmente certeiras. Bom, KND, a turma do bairro, é uma carta de amor à infância rebelde. A imaginação como arma e a ideia de que crescer não precisa significar se render. É um lembrete poderoso que, mesmo quando o mundo te empurra pra virar gente grande, sempre dá pra ser um pouquinho criança por dentro, sabe? Nem que seja só pra continuar dizendo não pro brócolis de vez em quando. Se esse vídeo está te dando uma nostalgia, assim como tá dando em mim, olha, eu vou só pedir pra você deixar aquela curtida. E claro, se inscrever no canal, porque aqui, meus amigos, é um conteúdo melhor que o outro, eu garanto. Em que outro desenho infantil você vê a morte literalmente andando de foice na mão e morando com duas crianças suburbanas? Pois é, Billy Mandy não era só um desenho normal, e é exatamente por isso que ele marcou tanto. Lançado em 2001, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy tinha uma premissa bizarra e genial. Duas crianças ganham a custódia da morte depois de vencerem um jogo contra o Puro Osso. E a partir daí, a vida deles vira um eterno passeio pelo bizarro, o sombrio e o completamente insano. E assim, o que mais chama atenção em Billy Mandy é o tom. Não é nada fofo, nada é otimista. O desenho ele tem uma estética feia de propósito, um humor ácido, personagens que constantemente questionam a existência, e tudo isso no meio de Ataque de Gelatina e outro. A Mandy é fria, calculista, sem empatia nenhuma, uma criança que parece ter lido Nietzsche lá na pré-escola. O Billy é o oposto, burro, inocente, feliz à beça e completamente inconsequente. E o Puro Osso, que deveria ser o ser mais temido do mundo, é um banana que virou babá dos dois. Essa dinâmica cria situações surreais que zoam com a morte, o inferno, deuses, monstros, alienígenas e até os próprios clichês da TV. É como se o desenho estivesse sempre dizendo: a vida é ridícula, então vamos rir disso tudo. Apesar da aparência caótica, Billy Mandy joga várias reflexões existenciais, disfarçadas de piada, viu? O medo da morte, a futilidade das puras regras sociais, o absurdo da rotina, a crueldade do mundo adulto. Tudo isso aparece em episódios que à primeira vista parecem só maluquice. Por exemplo, tem um episódio em que o Billy se torna a personificação do caos.
Outro em que a Mandy cria uma civilização inteira só para provar um ponto. E um outro em que o Puro Osso ele tenta recuperar seu status como entidade poderosa, mas falha miseravelmente. É tudo exagerado, sim, mas também é uma crítica escrachada à forma como a gente lida com o poder, o ego e até com a ideia de ser alguém na vida. Billy Mandy é sobre aprender a lidar com o lado sombrio da vida, com sarcasmo, inteligência e um pouco de loucura. É um desenho que ensina que às vezes, gente, o mundo é tão sem sentido que só resta zoar tudo mesmo. Antes dos tablets e smartphones, o sonho de toda criança nerd era ter um laboratório secreto no quarto. E ninguém viveu isso melhor que o nosso ruivinho genial de jaleco branco e luvas roxas, o Dexter. Lançado em 96, o Laboratório de Dexter foi um dos primeiros desenhos originais do Cartoon Network. E não foi só sucesso, foi o começo, gente, de uma revolução criativa na animação dos anos 90. A série misturava ficção científica, cultura pop, comédia pastelão e briga de irmãos. Muita briga. Dexter é um garoto superdotado, com um laboratório escondido atrás de uma estante no quarto, onde ele cria robôs, clona dinossauros, tenta dominar o mundo ou salvar o planeta, dependendo do humor do dia dele, né? A representação máxima de uma criança que quer controle, lógica e ordem. E olha só, tudo milimetricamente calculado. Mas aí entra a Didi, a irmã mais velha, caótica, dançarina, curiosa e completamente destruidora de qualquer plano que o Dexter tenha. Ela não entende nada de ciência, e nem quer, viu? Mas vive entrando no laboratório, apertando botões aleatórios e detonando tudo, por diversão. E essa dinâmica é o coração do desenho. É o embate entre a razão e emoção, lógica e caos, controle e espontaneidade. E o mais legal, por mais que Dexter seja o gênio, é a Didi quem lembra ele, e a gente, que nem tudo precisa fazer sentido. Às vezes é só viver e dançar no meio da bagunça. Apesar de ser um desenho rápido e cheio de humor visual, Dexter tocava em umas ideias bem interessantes, viu? O ego do protagonista vive atrapalhando seus próprios experimentos. O medo de falhar é constante. E até o bullying é retratado com o Mandark, o rival que também é um gênio, mas só que mais arrogante e menos carismático. E com uma risada absolutamente inesquecível. Dexter vive criando soluções tecnológicas para problemas simples. E essas soluções sempre dão errado. Ou seja, o desenho também tira sarro da obsessão pelo controle e da ideia de que a inteligência por si só resolve tudo. O laboratório de Dexter era sobre ciência, sim, mas também era sobre ser criança no mundo, gente, onde você não controla nada. Nem sua irmã, nem seus pais, nem o universo, nem seus próprios experimentos. Era um lembrete de que mesmo os gênios precisam aprender a rir do próprio fracasso. E a verdadeira mágica da infância está no caos e não na fórmula perfeita. Você lembra daquele desenho onde dois irmãos, uma vaca e um frango, tinham pais que eram só pernas e viviam enfrentando um demônio pelado que usava um cinto? Sim, isso existiu. E marcou a infância de muita gente, viu? A Vaca e o Frango era um caos animado. E a gente amava. Lançado em 97, esse desenho foi um dos grandes ícones da fase sem filtro do Cartoon Network. Era feio, bizarro, barulhento e totalmente fora da caixinha. Exatamente por isso que ele continua inesquecível até hoje. A história é simples e completamente maluca. Vaca e Frango são irmãos, filhos de humanos, e a gente só vê as pernas deles, viu? Que vivem aventuras cotidianas elevadas ao extremo do surreal. Tipo, ir pra escola vira uma batalha épica. Ou pedir uma pizza vai terminar no inferno. E mesmo quando tudo parecia só uma doideira visual, a Vaca e o Frango falava sobre temas reais. Primeiro, a aceitação, né? Porque a vaca ela é diferente, exagerada, mas é o coração da família. Segundo, a insegurança, porque o frango ele vive tentando provar que é maduro, mas no fundo ele é muito inseguro. E a pressão social, porque vários episódios mostram os dois tentando se encaixar ou fugir de padrões impostos por adultos, professores ou colegas. E por fim, gente, o medo do desconhecido. O Red Guy, o cara de bunda pelada que vive se disfarçando para aplicar golpes e armar situações constrangedoras, e tudo isso sem usar calças, representa aquele medo bizarro e inexplicável que toda criança sente, mas não sabe explicar. Por mais absurdo que fosse, o desenho tinha uma inteligência escondida no exagero. Ele satirizava a estrutura familiar tradicional, a escola, o consumismo, o medo do outro e até o modo como adultos tratam
matam as crianças. Era como se tudo fosse uma crítica maluca, feita com gritos, gosma e muito sem sentido. Um tipo de humor que não subestimava as crianças, ao contrário, deixava a zoeira correr solta e confiava que a gente ia entender, ou pelo menos sentir, o que tinha por trás da bagunça. A Vaca e o Frango é um tipo de desenho que hoje talvez não passasse nem da primeira reunião de roteiro, eu tenho certeza. Mas naquela época ele era libertador. Era sobre abraçar o estranho, rir do grotesco e entender que no fundo ninguém entende tudo mesmo. E tá tudo bem. Você já viu um desenho onde personagens 2D, 3D, fantoches, fotos reais e até memes da internet convivem naturalmente numa escola de ensino fundamental? Bem-vindo ao universo caótico, colorido e completamente genial de Gubble Watterson. Lançado em 2011, o incrível mundo de Gubble é aquele tipo de desenho que a gente assiste rindo e depois percebe que foi praticamente uma aula de crítica social disfarçada de pastelão. O Gubble é um gato azul adolescente, sarcástico, impulsivo e sempre metido em encrenca. O Darwin, seu irmão e melhor amigo, e também um peixe que ganhou pernas e consciência, é mais sensível e ético, mas sempre acaba entrando nas loucuras do Gubble. Aí tem a Anais, a irmã superdotada e racional, a mãe Nicole, estressada e perfeccionista, e o pai Richard, preguiçoso, infantil e completamente irresponsável. Juntos, eles formam a família mais disfuncional e adorável da TV. E é com eles que a gente explora Elmore, uma cidade onde tudo pode acontecer e geralmente acontece, viu? Gubble é mestre em fazer piadas com tudo, viu? Filmes, séries, clichês de roteiro, redes sociais, política, capitalismo, religião, escola, videogames, tecnologia e até mesmo com o próprio Cartoon Network. A série entende como o mundo funciona e escancara isso na nossa cara, mas faz isso com tanto humor, carisma e absurdo que a gente nem percebe o tanto de crítica que tá rolando. Apesar de parecer só zoeira, Gubble fala de temas super relevantes, como pressão social, a identidade de gênero, racismo, preconceito e o melhor, que é tudo isso sem perder o ritmo, o humor ou o estilo visual do desenho. O Incrível Mundo de Gubble é um dos desenhos mais modernos e relevantes da era Cartoon Network. Ele não subestima o público, pelo contrário, ele entende que dá pra falar de coisa séria brincando. Que a vida é cheia de erros de roteiro, personagens aleatórios e finais inesperados. E se a gente pudesse rir disso tudo enquanto um gato azul e um peixe falante salvam o mundo, ou quebram o sistema escolar, melhor ainda. Se você era criança no começo dos anos 2000, assim como eu, com certeza já sonhou em ter um relógio alienígena preso no braço, capaz de te transformar em 10 criaturas diferentes. Esse era o mundo de Ben Tennyson, um garoto comum que nas férias com o avô e a prima virou o herói mais improvável da galáxia. Lançado em 2005, Ben 10 foi muito mais que um desenho de ação. Ele soube crescer com o público, explorar temas sérios e criar um universo expandido que rivaliza com muito filme de super-herói por aí, viu? Na primeira versão do desenho, a gente tem Ben, com 10 anos, encontrando o Omnitrix, um dispositivo alienígena com DNA de várias espécies intergalácticas. Ele ganha superpoderes, mas também um monte de problemas. Vilões perigosos, situações de risco e o peso de esconder tudo da sociedade. Mesmo sendo impossível, teimoso e às vezes metido, Ben vai aprendendo o que significa ser herói. Ele começa usando os poderes para se exibir, mas aos poucos ele entende que poder sem responsabilidade só cria mais problemas. Ben 10 foi um dos poucos desenhos que cresceu com o público e com o tempo o tom foi ficando mais sério. A trama começou a falar de guerra intergaláctica, ética do poder, identidade, família, traumas do passado e até corrupção política em planetas alienígenas. Ben passa de um moleque que quer usar superpoderes para se divertir para alguém que entende o custo de ser um símbolo. Ele perde amigos, enfrenta dilemas morais e tem que escolher entre salvar o mundo ou manter sua própria humanidade. E não, gente, esse desenho não foi só uma febre de brinquedos e lancheiras, viu? Ele foi um dos primeiros heróis infantis da TV que mostrou a transição da infância para a adolescência de forma honesta, mesmo com todos os erros, acertos, explosões de raiva e arrependimentos no meio do caminho. E o mais legal, ele continuava sendo Ben, teimoso, engraçado, cheio de atitude, mas também disposto a mudar. Ben 10 é mais do que uma série de alienígenas e lutas, é uma história sobre crescimento, identidade e responsabilidade. Sobre como o poder não transforma quem você é, ele só amplifica. E também sobre como no fundo, todos nós somos um pouco como Ben.
tentando descobrir no que a gente um dia vai se transformar. Uma coisa é certa, o Cartoon Network nunca subestimou a inteligência do seu público. Talvez a gente não entendesse tudo quando era criança, mas hoje, ao revisitar esses episódios, percebemos que crescemos e os desenhos cresceram com a gente. Eles só estavam, na verdade, disfarçados de muita zoeira, né? Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça o like, inscreva-se no canal e vamos que vamos, porque a minha infância já passou e eu preciso